Meus caros, finalmente nós voltamos, deixamos de vadiar e a gente voltou a gravar o programa, né? Passamos por muitas coisas nesse último período aí, estamos tentando ajustar nossas vidas profissionais, mas pela primeira vez a gente está fardadinho, vocês vão ver a gente fardadinho. Alguns ainda têm problema com a gola, né, com os botões da camisa, como é o caso do Marcos, como vocês podem ver aí, mas voltamos a gravar o nosso Penalinha semanal. Então, vamos a isso, né? Você já sabe como é que é o formato do nosso programa. A gente fala nesse primeiro bloco sobre os nossos destaques da semana e a gente sempre faz isso por ordem alfabética. Então, vamos lá. João Vitor, meu querido, seus grandes destaques aí desde o momento que a gente sumiu para agora, quando a gente volta a falar sobre futebol. Manda bala. Olá, meus amigos. Muito boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, dependendo do horário que você nos assistir. Primeiramente, né, desejar um feliz ano novo, oficialmente. É o nosso primeiro programa de 2025, então, feliz ano novo, primeiramente aos meus colegas e também aos nossos ouvintes. Nós tivemos aí muita coisa nesse ano de 2025, até já é um ano bem agitado e fica até difícil escolher uma coisa só. Né? De tantas coisas, eu vou dar dois destaques aqui. O primeiro eu vou me prolongar um pouco mais, o segundo eu vou fazer uma menção, né? Eu acho que não pode deixar passar em branco. Eu vou falar sobre o Kylian Mbappé, que está vivendo um momento muito bom aí no Real Madrid, já passou de 30 gols na temporada. E por que eu vou falar disso? Porque um dos nossos primeiros programas, lá atrás, foi sobre justamente a saída do Kylian Mbappé para o Real Madrid. O que seria do Mbappé lá, o que ele poderia fazer no Real Madrid. E tinha aquela falácia, e eu falei que era uma falácia, de que ele era um cara egocêntrico que iria rachar vestiário, né? Tem até um membro desse grupo aqui que é impressionante como nunca ele está presente nos momentos que ele tem que defender as baboseiras que ele fala, mas ele dizia isso, que a forma de chute do Mbappé ele aprendeu com o Neymar. Eu nunca vou esquecer, uma das coisas mais imbecis que eu já escutei na minha vida. Mas eu gosto muito dele. Meu amigo eu acho que ele fala isso para polemizar. E, enfim, a gente discutiu muito, debateu muito isso, e o que a gente mais falou foi a questão de que o Mbappé precisava mais do Real Madrid do que o Real Madrid dele. Mas, no atual momento da temporada, o Real Madrid tem precisado muito do Kylian Mbappé. Vinícius não está jogando mal, mas não está conseguindo construir aqueles números que ele construiu durante esses últimos anos, de gols e assistências. Mesmo assim, tem jogado muito bem, não no mesmo nível de melhor do mundo, mas é para isso que existe, é por isso que o futebol é esporte coletivo, é por isso que existe a necessidade de ter grandes jogadores numa equipe, não só um grande jogador. O Mbappé está tomando ali o protagonismo para ele em alguns momentos, como o Rodrigo também já tomou. Mas me chama muita atenção que ele está aparecendo nos jogos mais difíceis, nos momentos mais difíceis. Contra o City foi assim, lá no jogo da ida, no jogo da volta também. Ele também participou muito, foi muito importante a participação dele no último jogo contra o Atlético de Madrid. Não fez um grande jogo, mas fez uma jogada ali, tirou um coelho da cartola que gerou um pênalti. E se o Vinícius não tivesse desperdiçado, ele poderia ter tido uma classificação bem mais tranquila naquele dia, né? Mas acontece também, foi só o primeiro pênalti que o Vinícius perdeu com a camisa do Real Madrid. Todos os outros ele converteu. Então, me chama muita atenção essa evolução. Ele já tomou já uma posição naturalmente de protagonista e está fazendo a diferença. E é muito bom para o Real Madrid, que tem um elenco muito enxuto e que tem uma forma de jogar que, por mais que seja o Real Madrid tem limitações. Por incrível que possa parecer, quando a gente fala de estilo de jogo, o Real Madrid é um time que precisa sempre ter espaço para jogar. E a falta de meio articulador, como era o caso do Toni Kroos, está sendo cada vez mais forte nessa reta final de temporada. A questão é que o time é um time espetacular, tecnicamente, e tem sempre alguém para tirar um coelho da cartola. E, recentemente, quem tem feito mais isso é o Kylian Mbappé. O outro destaque que eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer dois a mais. Vai acabar sendo três, porque é muita coisa e eu não quero deixar de falar. A Conmebol consegue se superar. Depois de mais um ato de racismo, ela aplicou uma punição ridícula no caso do jogador Luigi, do Palmeiras. A punição é um pagamento de US$ 10.000, se eu não estou enganado, por parte do seu portenho, e o time vai ficar com portões fechados somente naquela competição.
sub-20, uma competição que, de forma geral, é irrelevante. Então, a punição que a Conmebol lucra com racismo. Chega a ser uma coisa ridícula, mas é um problema que acontece, que está dentro da sociedade, nesse sistema que a gente vive, que é um sistema capitalista. Descobriram uma forma de lucrar com o racismo e é por isso que não querem, de fato, que o racismo acabe. Porque é uma forma de lucrar. Daqui a pouco vem uma patrocinadora de material esportivo, faz um contrato com esse menino, se ele estourar, e aí ele vira uma marca contra o racismo, mas é para lançar produtos, camisas, isso e aquilo, mas o racismo em si ninguém faz absolutamente nada. E mais uma vez a Conmebol mostrou o quanto ela também é racista, que ela é conivente com muitas situações e ainda vai lucrar com isso. Não consigo entender qual é a lógica de uma equipe pagar para a Conmebol uma multa por ter sido racista, por uma manifestação racista de um torcedor. Não faz o mínimo sentido. Mas são coisas que a gente já está meio que acostumado, não que a gente tem que aceitar, mas a gente vê constantemente. E por falar em coisas que a gente tem que aceitar, que a gente já está acostumado, a questão da CBF, né? As federações de futebol vetaram ali a candidatura do Ronaldo Fenômeno, que estava com muito interesse de se tornar um presidente da CBF, mas, segundo manda lá o regulamento, ele precisa de apoio das federações para isso. E como ele tem uma visão mais aberta do futebol e necessária, que é o que a gente precisa dessa reformulação, ele acabou tendo uma resistência por parte dessas federações. Das 27, parece que 23 se manifestaram, foram 24, de forma negativa a uma carta do Ronaldo, que o Ronaldo mandou. E o que me dá mais raiva é ler a carta, ver a humildade assim que o Ronaldo se dirigiu às federações, de forma cordial, de forma respeitosa, e os caras simplesmente trataram o Ronaldo como se o Ronaldo fosse um merda, né? Como se ele tivesse pedindo um favor ali. O CBF, o futebol brasileiro, precisa muito mais de alguém como o Ronaldo para salvar o futebol do que o inverso. Mas os caras vetaram e nós vamos ter que ver o Edinaldo, ou se alguém for, parece que vai ser só o Edinaldo mesmo, que vai se candidatar com a candidatura única para ganhar e continuar essa porcaria. E aí vem, pelo menos se tem um lado bom nessas coisas, aqui vem algumas informações que muita gente não sabia, eu confesso que nem eu sabia. Se eu não me engano, foi o. Não quero ser injusto aqui falar o nome da pessoa errada, mas eu acho que foi o Vitor Sérgio Rodrigues que publicou que as federações recebem uma espécie de mesada da CBF. E é ridículo isso, porque você vê grandes torneios estaduais como o Campeonato Carioca que não dão premiação para o campeão. O sucateamento aí dos campeonatos estaduais, que muita gente quer que termine, e existe uma resistência muito grande, a CBF nunca tomou uma decisão para enxugar o calendário, e a gente vai ligando os pontos, né? Faz sentido. Por que a CBF vai extinguir um campeonato estadual se o grupo que está lá precisa do apoio das federações? Então, o campeonato estadual vai continuar com essa relevância que é dada pela CBF, que na prática ele não tem. Então, é lamentável ver, inacreditável, mas realmente é verdade. O Ronaldo ficou fora da possibilidade de se candidatar por conta disso. Então, a gente já começa o ano aí com esses problemas, tanto na parte do que eu falei da Conmebol, como na CBF. Perfeito, João Vitor. E para você, meu querido Marcos, quais que foram os seus destaques aí do mundo do futebol entre o nosso período de hibernação e a nossa volta? Boa tarde, meus queridos ouvintes. Prazer estar voltando aí gravar com vocês. Eu vou falar aqui de forma breve, coisas mais recentes, né? O João puxou vários acontecimentos importantes que aconteceram aí do período que a gente parou até agora, mas eu vou falar de coisas mais recentes. A primeira dela é sobre Atlético de Madrid e Real Madrid, como é impressionante como o Atlético de Madrid não consegue eliminar o seu grande rival na maior competição do mundo, na Champions League. É incrível, porque dessa vez eles foram superior ao Real Madrid nos dois jogos. Eu assisti os dois jogos por completo e o Atlético de Madrid foi superior ao jogo. Na volta, dominou completamente o Real Madrid, mas é aquela velha máxima, né? Dizem que o Real Madrid tem um pacto com a Champions e parece que tem mesmo, cara. Tudo acontece com o Real Madrid na Champions League para não ser eliminado. Outro destaque, eu vou falar sobre a hipocrisia do nosso treinador Abel do Palmeiras, né?
que sempre reclama de arbitragem, mas recentemente passou para a final com um pênalti escandaloso, que a gente até postou em nossas redes sociais, um pênalti escandaloso, e ele veio defender a arbitragem, dizendo que acontece. Se fosse o contrário, todo mundo sabe o que é que ele ia estar fazendo, que está aí escrachando a arbitragem, dizendo que era um complô contra o Palmeiras. Aí a gente vê o tamanho da hipocrisia do seu Abel. Perfeito, Marcos. E para você, menino Paulo, quais que são os grandes destaques aí do futebol do nosso período de hibernação até mais recentemente? Olá, amigos. Olá, caros ouvintes. É um prazer estar de volta aqui gravando esse programa para vocês. Feliz do Esse vai ser um ano de muitas conquistas para todos nós e para o nosso programa. Particularmente em cara, sorte para mim. Paulo, eu acho que a tua conexão tá travando um pouquinho, mas pode continuar falando de boa, viu? Se tiver. Pode mandar bala. Complicado. Beleza. Então, vamos aqui dormindo, tá, Carlinhos? Certeza que você vai ser umas conquistas, todos nós. Eu em 25 da sorte, dia aqui, então tenho certeza que vai dar tudo certo. Como destaques, eu trago primeiro o Flamengo do Felipe Luiz, vem jogando muita bola, mesmo sem um centroavante. Porque se a gente comparar com treinadores anteriores, sempre que ficava sem um centroavante, como o Pedro, ou até o Gabigol, o time perdia muito poder de fogo, muita finalização para fora, perdia muitas chances. E o time está com uma boa estabilidade defensiva, muita intensidade, e ainda consegue castigar o adversário. Então ele tá, parece que o Flamengo nem está precisando de centroavante, do quanto o time está jogando bem, está na final do Carioca, vai continuar performando bem durante os outros campeonatos. Então o Felipe Luiz vem sempre surpreendendo a gente a cada jogo, a cada momento. Parece um cara que sempre esteve preparado. Não tem nem um ano ou pouco mais de um ano como treinador e vem dando aula aí. Então esse mérito do Flamengo estar jogando bem se depende muito ao mérito do Felipe Luiz. O segundo ponto que me chama a atenção é os jogos da Champions League. Eu acreditava que depois da aposentadoria de vários craques, como Messi, Cristiano Ronaldo, aposentadoria não, saíram de disputa de Champions League, entre outros, iria cair a audiência, iria cair o nível dos jogos, iria cair o interesse do público, mas esse novo formato vem dando certo. Porque aumentou o número de jogos mata-mata, e eu sou um defensor ferrenho de torneios mata-mata, porque pontos corridos é justo, mas para mim não é atrativo nenhum. Para mim, jogo pontos corridos não gera emoção nenhuma. Só se todo mundo tiver em alta competitividade até a última rodada. Mas mata-mata é o que há. Futebol é o que é hoje por conta dos torneios mata-matas que vieram desde o início. E com mais jogos mata-mata, a Champions ficou mais atrativa. Aqueles times que nunca esperariam chegar um pouco mais longe estão conseguindo competir e ela está se renovando. Novos craques estão surgindo e a cada nova temporada eu acredito que ela vai conseguir atrair mais público e isso já se mostra nos números da audiência. E por fim, aquilo que acho que a maioria já imaginava, o Cruzeiro não está rendendo nada. Trouxe Gabigol, trouxe mais Fagner, trouxe outro aposentado aí que eu não estou lembrando o nome agora. Fagner, Eduardo, ex-Botafogo. Eduardo. Então, isso daí são estratégias da década de 90, 2000. Isso de juntar um monte de jogador meio semi-aposentado para tentar dar certo é muito difícil. Tem que ser uma em 1 milhão. Então, até agora não está dando certo. Podem me calar do meio para o fim da temporada, mas até agora, tudo que a maioria esperava, o Cruzeiro não está entregando nada. Oh, palavras fortes aí do Paulo. Bom, o meu destaque para a gente passar para o bloco principal do programa é muito simples, né? Muitas críticas foram feitas em cima à fala de Jorge Jesus quando ele falou que o Neymar não estava pronto, né? O Neymar não está preparado, infelizmente é uma situação complicada, a maneira como ele saiu. Nosso querido atleta Neymar Júnior
Ele estreia no Campeonato Paulista num jogo contra uma equipe que era o Botafogo, e nem é o Botafogo mais famoso, jogando com um a mais, não foi isso? E aí ele fez uma jogada lá, chutou uma bola, acho que foi na trave, o goleiro fez umas defesas Cara, o interessantes. Botafogo mais famoso é esse aí, cara. Pelo amor de Rapaz, Deus. para com isso, cara. Não, é o Belo. É o Belo da Paraíba. Aí ele tava jogando contra o Botafogo, que nem era o mais famoso, com um a mais durante um certo tempo. Ele só jogou o segundo tempo, salvo engano. E aí a galera se empolgou muito. Teve um comentarista, eu não vou me recordar agora, o narrador da TNT Sports. E depois o Bruno Formiga também falou: não, esquece, o Neymar já tá pronto, o Jorge Jesus estava errado. E aí nós estamos vendo, né? O último grande momento do Neymar nesse semestre foi uma coisa que ainda não é certa, embora esteja quase certo que foi isso mesmo. Foi uma traição, uma suposta, melhor dizendo, uma suposta traição. Ainda não houve confirmação, né? Até o momento dessa gravação, não houve confirmação e não haverá. Então, assim, o grande foco foi que, coincidentemente, após essa polêmica, ele foi cortado da seleção brasileira, e eu achei interessante o que ele falou. Nós escolhemos, certo? Nós escolhemos me preservar. Nós, seleção brasileira, escolhemos preservar o atleta Neymar. Rapaz, aparentemente Jorge Jesus não estava tão errado, né? Eu acredito que falta às vezes um pouco de autocrítica para algumas pessoas para entenderem que a lesão dele não foi uma lesão simples. Ele não é um garoto. Ele não é a pessoa que mais se cuida. Inclusive teve um comentário que a gente vai colocar aqui abaixo, né? De um dos nossos seguidores em uma das nossas redes sociais, comentando o paralelo entre o Hulk e o Neymar, né? Por merecimento, o Hulk tem muito mais motivo para ir para a Copa do Mundo ou para uma convocação do que o Neymar. Não considero que nenhum dos dois deveriam ir por N fatores, né? Eu acho que o tempo dele já passou. Mas entrega, o Hulk está entregando mais. Cuida mais do físico dele. Ah, ele tem umas questões familiares também? Tem. Mas se a gente for olhar para dentro de campo, não tem o que discutir. Então, eu creio que seja isso. Esse é o meu grande destaque, porque assim, cara, é um absurdo a gente achar que esse atleta, no auge da carreira dele, nunca conseguiu decidir nada pela seleção brasileira. Ah, a companhia dele é ruim. Porra, bicho. Mas vamos lá, né? A companhia que ele tinha para ele decidir não era das melhores, é fato. Mas mesmo assim, ele, atleta, não tem Copa América. Wagner Love tem 2 Copas América. Cebolinha tem Copa América. O Neymar não é melhor que o Cebolinha, gente? Então, assim, fica aqui minha crítica. Sei que serão tecidos comentários acerca disso que eu tô falando, mas cabe ao Neymar agora provar aos críticos a ele, nesse momento, que ele pode reverter essa situação, que no momento ele tá revertendo coisíssima nenhuma. Beleza? Meninos, alguns comentários ou algum comentário extra em relação ao que a gente já conversou agora, a gente já pode ir pro próximo bloco. Opa, o João Vitor levantou a mão aqui. Fala, João Vitor. Eu só queria complementar o seguinte, né? Essa questão do Neymar, esse retorno dele, eu acompanhei a estreia, e aí foi aquela euforia, porque o Neymar faz um lance, eita, corre de gênio. Tudo que o Neymar faz é porque ele é um gênio. Aí depois, primeiro que ele não fez gol com bola rolando ainda, desde que ele voltou. Fez 2 gols, um gol de pênalti e um gol olímpico. E um de Quando falta. ele faz o gol olímpico contra o poderosíssimo Água Santa, viram, meu Deus, o gênio voltou. As pessoas não. Nós temos uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de ver a evolução do futebol e quanto o futebol mudou. E tem um saudosismo completamente desesperador, às vezes, na imprensa, na torcida, que eu fico estarrecido. Ele fez o gol olímpico e tudo, aí foi aquela coisa e tal. Só que ainda não está jogando, ainda não está na condição física ideal. E apesar dele ter tido uma grave lesão, já teve tempo para o Neymar entrar em forma. Não numa forma física exuberante, mas já poderia estar jogando muito mais. Fisicamente mesmo falando. E as pessoas acreditam, eu acho que até o próprio Neymar acredita, que pela capacidade técnica dele espetacular, as coisas vão acontecer naturalmente. Ele vai tirar 6 meses antes da Copa começar e vai resolver se cuidar e vai dar tudo certo. O que foi o que aconteceu em 2022. Ele, com muitas lesões de metatarso e tornozelo, ele resolveu se cuidar nos 6 meses anteriores à Copa do Mundo. O que aconteceu na Copa do Mundo? Lesão de novo. Então ele acha que ele vai conseguir fortalecer a estrutura física dele em pouco tempo e vai entregar um resultado físico ali que vai ser o suficiente. No futebol que não é mais como era na década de 80, 90, que o cara conseguia individualmente brilhar. Mas até esses caras tinham uma condição física boa.
buscavam isso. Só que a cada dia que passa, o futebol é mais físico também. E ele não entende isso, e os saudosistas não entendem isso. E agora, nesse meio tempo, o Coutinho, Felipe Coutinho, e quando ele joga um jogo, qualquer jogo que o Felipe Coutinho tem que jogar, que tem que aumentar um pouquinho o nível, ele se machuca. Foi assim contra o Flamengo. Mas ele tinha feito um golaço contra o Nova Iguaçu e todo mundo dizendo, Neymar e Coutinho são jogadores da seleção. Dois caras, principalmente o Coutinho, Neymar nem tanto, que o tempo já passou, o auge já passou, não vai entregar mais. O Neymar ainda está lá porque o Neymar tem tecnicamente algo que nenhum jogador tem, é verdade. Mas não adianta a gente viver a base do que é uma ilusão, porque esse Neymar não é mais de 2012. Tem gente que acha que o Neymar que está jogando hoje no Brasil é o mesmo de 2012, entendeu? E são anos e anos de lesões graves e de um descompromisso com a parte atlética. Não adianta querer passar pano para ele, porque essa é a realidade. E aí, a nossa carência, porque a gente não ganha nada em termos de seleção há muito tempo, nada de relevante, que relevante entende-se como Copa do Mundo. A gente não ganha nada de relevante há muito tempo, e aí fica uma carência, e depois a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é do entorno, a culpa é... Não existe isso, gente. A culpa também é do Neymar e tem a responsabilidade dele. E ele não assume, que o pai dele não assume, que o pai dele é raparigueiro mesmo, parece que é o primeiro a empurrar o menino no meio desse negócio. Porque, porra, se fosse meu pai, cara, ou se eu fosse meu filho, na verdade, eu dizia, meu filho, segura aí, cara, que tara é essa que tu tem? Tu não tem uma mulher em casa? Que tanta festa é essa? Mas o velho é o primeiro a ir pra festa. O velho tem a cara de raparigueiro já. Eu tô mentindo. Pior que Não ele tá tem. não, pô. Ele tem. Ele tem, ele tem É cara de sem vergonha. Ele Só se que é de separou por isso. pra Ele se baixo. separou. Temos 15 amigos, que é só putaria. Como que o cara vai ser blindado? O Tem que entorno dele é querer. para fazer Só se isso. querer. Só se quiser. Aí, outra coisa que eu escuto muito, né? Inclusive ex-jogadores, que ex-jogador, ele acha que por ele ser jogador, ele sabe de tudo. Inclusive o Romário. O Romário, ele sabia jogar futebol. Isso não quer dizer que ele saiba de futebol tecnicamente, que ele saiba de futebol taticamente, porque ele não vive futebol. Não mais. Então ele tem muito moral para falar do que ele fazia. Mas quando ele abre a boca para dizer assim, a seleção brasileira tem que jogar em função do Neymar, como a Argentina jogou em função do Messi. Parece que ninguém assistiu a Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo, um jogador de físico mais exuberante era o Messi, com 34 anos de idade. O Messi pegou aquele de Vardiol, que tinha 20 ou 21 anos de idade na Copa, com 30 e tantos minutos do segundo tempo, e botou o menino para correr atrás dele, e o menino não pegou. Por quê? Porque o Messi fisicamente também é exuberante. Não existe condicionamento técnico sem o físico. Nós não estamos falando de uma pelada de fim de semana, estamos falando de futebol de alto rendimento. Desculpa, esporte de alto rendimento. Então não tem como você falar que o Neymar vai decidir. Quem entrou? Ou coisa boa, entrou o babão. Então tem gente que fala como se o Neymar fosse um mágico, que a qualquer momento ele só é botar na câmera. Não, tá pronto. Não tá pronto, gente. Não tem nível de seleção. E outra coisa, hoje, se você leva o Neymar para a seleção e coloca o Neymar para jogar, ele vai atrapalhar o time. Porque ele não entrega. Fisicamente, ele não entrega. Isso é um esporte de alto rendimento. Isso não é só pegar uma bola e passar o pé por cima e bater uma falta, bater um escanteio. E se não tiver um escanteio, se não tiver um pênalti para ele bater? O jogo todinho vai ficar andando em campo? Não adianta. Quando ele quer, ele é gente. Quando ele quer, mas ele não quer, porra. Não adianta ele falar que quer, não adianta ele fazer uma tatuagem na peça que ele é obcecado em ganhar, porque ele tem que fazer, as atitudes eles no futebol elas não vão mentir. Não vão mentir. O comprometimento ele vai cobrar o preço. Se você tem, não adianta você dizer que tem, não precisa você estar postando. Se você não tem, você pode mentir para quem você quiser. Na hora H vai acontecer alguma coisa que vai mostrar isso. Então, essa série de lesões musculares que o Neymar está tendo, não é, na minha visão, claro, não sou nenhum especialista, mas também não é mais só essa questão dele ter passado muito tempo parado, porque nós temos aí o próprio Bruno Henrique, por exemplo, que teve uma lesão bem mais grave do que a dele, levando em consideração a quantidade de lesões que ele teve num problema só. Mas está aí, jogando em alto nível, pelo menos para o nível do Brasil. O Neymar não está conseguindo isso, não está fazendo isso, e não tem comprometimento. E aí, quando passa. Pô, o cara foi pro carnaval, foi pro aniversário da irmã, ainda tinha que fazer um fuá ainda, cheio de rapariga dentro. Não, pô, não tem condição, pô, que é isso, que secura é essa, tem que largar os vídeos pornô, só pode ser isso, que eu deixando esse cara bitolado. O cara não pode ver mulher, meu irmão. Não consegue passar um mês sem ir pra uma festa, com esse monte de que ele chama de amigo aí, porque não tem amigo. Tem puxa-saco, babão, sanguessuga, porque isso não é amigo mesmo. Tem um cara pra chegar assim, pô, Ney,
desacelera aí, irmão. Sabe? Não vamos fazer festa, não. Vamos lá pra cá. Vamos pra uma célula da igreja. Vamos pra uma missa. Aí tu O cara só quer. quer saber. Não, não, não. Aí calma, pô. Célula da igreja. Não, pô, é sério. Ah, Cara, discutir o a cara só quer Bíblia. alimentar. Aí O é cara só quer demais. alimentar a vida dele. Não, Aí é os demais O pra caras cara tem ele. jogando uma um poker. É o cara melhor. tem uma Tá, filha Precisa mulher. de um amigo igual o Marcos, rapaz. fica O cara tem jogando uma um filha poker em mulher e tem casa, outra pô. filha que tá pra nascer. Opa! Igual o cara só quer saber disso aí. Olha aí, o Amaro Não apareceu. dá, pô, não Eu dá. vou só dar uma pausa aqui Então, na gravação, vocês podem continuar falando, que eu vou incluir ele aqui na gravação do vídeo, viu? Mas vocês podem continuar falando, viu? Amaro, meu querido, você poderia aí dar os seus destaques da semana de futebol, de quando a gente sumiu para agora que a gente volta, finalmente? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, ouvintes. A depender, né? Porque a gente sumiu desde antes da final da Libertadores. Só para falar de dia 30 de novembro para cá, é muita coisa. Fala o que tu Eu acho achar que o mais final... interessante, que a gente tem que ir pro bloco principal. Não, eu acredito que é bom que eu vou falar só de agora mesmo, das novidades. E depois a gente vê aí se vamos fazer uma retrospectiva ou não. E não tem novidade maior do que o Neymar, né? Já entrei, ouvindo meu amigo João Vitor falando disso. Não tem novidade maior na semana do que meu amigo Neymar. Primeiramente, eu acho impressionante como brasileiro, eu acho que é o ser humano, que o ser humano é. O tanto que uma fofoca agita esse país. Nós vivemos, nós não, vivem fazendo dinheiro através de uma fofoca. Apesar de que, como eu falei lá no privado entre a gente, eu acredito que aquele dinheiro não é para a esposa não saber, não sei o quê. Para mim, ali, ela quase sempre sabe. É só para não divulgar para o país, né? Para pessoas comuns, longe da grande mídia igual nós, que ainda somos, não ficarem sabendo. Sim. Vamos falar aqui um pouco da vida pessoal. O que o João Vitor falou aí, concordo 100% com ele. Não tem como. É difícil falar de vida pessoal. Muitas vezes eu falo até que é meio complicado envolver com futebol, mas não vamos ser hipócritas. Se o cara diz que o sonho dele é ganhar uma Copa do Mundo, é continuar jogando pela seleção brasileira, ele tem que abrir mão de algumas coisas. Mesmo, ao meu ver, mesmo se ele não tivesse machucado, não era para ter ido para o Carnaval, ao meu ver. Não sou ele, mas ao meu ver. Por quê? O Neymar tem uma vida de luxo há muitos anos, vai se aposentar, vai continuar tendo uma vida de luxo. O que são 2 anos, cara? O que são 2 anos? Vindo para nós assim, vindo para nós, pobres mortais, pobres mesmo, é como se a gente tirasse 2 anos da nossa vida para estudar, para passar no concurso. O que são 2 anos, cara? Pega 2 anos, nós, estuda e vê se consegue passar no concurso para mudar de vida. Para o Neymar, que tem um sonho, né, segundo ele, ganhar uma Copa do Mundo. O que é 1 ano e meio, o que são 2 anos? Abrir mão. Dizer, eu tenho vontade de ir, mas não vou. Esses eventos que tem, sempre teve, todo jogador faz, a medida do dinheiro que tem, faz menos ou faz mais, faz em grande escala ou em menor escala, mas é algo também que eu vejo que poderia esperar. Poderia, porque não tem como não sair na mídia. Uma coisa é um jogador médio fazer isso. Não sai, porque o pessoal sabe que não dá nem dinheiro noticiar isso aí. E a depender do clube, não dá nem mídia. Mas o nome Neymar sempre vai dar mídia. Então não custa fingir que mudou de vida, fingir que mudou o pensamento. 1 ano e meio para tentar o grande sonho, segundo ele, da Copa do Mundo e de nós brasileiros. Porque acredito aqui que todos nós vimos a Copa de 2002, uns com mais memórias, outros com menos memórias, a depender da idade. Mas tem muita gente da faixa dos 20 anos, que não sabe o que é o Brasil ser campeão. Então é um sonho também para quem é apaixonado por futebol. Se o Neymar realmente tem esse sonho, ele poderia abrir mão disso. Poderia. Sobre a
convocação para a seleção brasileira. Eu antes tinha até um pensamento diferente. Para mim, ele tinha que estar sempre. Agora, eu até concordei não levar ele. Mas ele tem que dar prioridade, cara. Ele tem que dar prioridade. Eu não vou te levar agora porque realmente você pode apanhar. Vai apanhar em todo jogo, apanha. Mas você pode apanhar, pode não sei o quê. Mas aí pega, ele não vai, diz que vai se tratar, diz que vai descansar, e toda hora saindo notícia dele em festa, em noitada, não tem condição. Por enquanto, falar só disso aí. Depois, se a gente for fazer outros programas aí com retrospectiva, alguma coisa, a gente pode falar mais. Perfeito. E para a gente fechar aqui para o bloco principal, vou dar uma informação aqui preciosa. Ontem, o querido Léo Dias, quando ele estava cobrindo essa história, ele chamou a senhorita, que eu não vou me recordar agora o nome, e questionou-a se ela poderia falar como é que foi a performance, né, do menino Neymar. Ela disse que era muita exposição, que ela não ia fazer isso. Uma pessoa sensata, né? Mas hoje pela manhã, quando eu abri o meu Instagram... Eu acho que a Urac já falou, não, a Urac. Não, quando eu abri meu Instagram hoje, eu vi esta querida dizendo o seguinte: olha, eu não sei o que é performance, mas para sua informação, eu estava tão estupefato que eu coloquei minha esposa para escutar comigo. A moça disse que eram duas músicas e acabaram o show. Olha só como ela representou o nosso querido Neymar. Duas músicas. Foi bem demais. Palma que me Neymar. Rapaz, duas músicas é muita coisa, pô. É um gênio fora mais ou menos também. Duas músicas dá 8 minutos, tá doido? Essa bicha tá querendo o quê? Se for só vai chegar pouco. Eu não tô entendendo porque ela tá reclamando aí, não. Ela tá pensando que é o que é sexo ou que é um jogo de futebol. É um ídolo mesmo, o homem é um ídolo, é um ídolo. Não, o pior, sabe o que foi? Que eu não sei onde foi que eu vi que disse que teve. Eu lembrei do Amados, que teve uma que recusou o Neymar, né? Recusou o Neymar. Você matava até de graça pra ele. Recusar. Se fosse, por exemplo, resenha do Arrocha, que é 5 minutos, rapaz, o homem foi bem demais, viu? Foi 10 minutos de porrada. Pois muito bem, meus caros, é com essa informação extremamente relevante, um excelente conteúdo pra gente conversar pós-almoço, que a gente vai agora pro nosso bloco principal, né? Então, primeiro ponto do nosso bloco principal de hoje é a retirada de candidatura à presidência da CBF pelo nosso querido Ronaldo, né? Pela ordem alfabética, né? A gente só cuidar um pouquinho no tempo, que a gente já está com 26 minutos. Mas pela ordem alfabética, né? Amaro, o que você acha dessa retirada aí de candidatura do querido Ronaldo Nazário, o fenômeno? Sinceramente, eu sempre imaginei isso aí. E, ao meu ver, o próprio Ronaldo já sabia que isso ia acontecer. Não tem como. A CBF é uma quadrilha, né? É uma quadrilha aí que paga relevantes valores para as confederações estaduais e eles sabem que para eles está ótimo, e não vão largar esse barco, largar essa galinha dos ovos de ouro para o Ronaldo, que pode tentar fazer algo diferente. Também não acredito que ele poderia fazer tão diferente sobre o dinheiro, porque infelizmente no país que nós vivemos só funciona assim, se não é derrubado, pelo menos no meio do futebol, né? Futebol também é política, não podemos esquecer disso. E para mim, ao meu ver, o Ronaldo entrou nisso para ver a divulgação, ver o que iriam falar dele e se preparar para algo mais na frente, né? Porque, querendo ou não, uma hora essa liga vai sair, vai ter que sair. Então, meu pensamento, eu imagino que o Ronaldo nunca passou pela cabeça dele que ele realmente iria concorrer a essa eleição da CBF. Ele só queria ver como realmente estava o grau da situação, ver como iriam falar do nome dele, para daqui a alguns anos, caso saia essa liga, caso conseguimos nos livrar aí desse câncer que é a CBF, também no Campeonato Brasileiro, ele conseguir entrar da forma que ele imagina. Perfeito, Amaro. João Vitor, meu querido, na sequência, você, o que você acha aí? Você já até falou um pouquinho nos destaques iniciais, mas o que você acha dessa retirada de candidatura do Ronaldo? Ele seria um nome forte para presidente da Liga quando ela surgir? Bom, não vou falar
dar espaço para os colegas, que eu já falei na abertura. Eu quero só dar uma informação aqui a respeito disso. Acabou de sair aqui a informação de que as eleições da CBF já tem data marcada, próximo dia 24 de março. E a data Adiantaram. é bem próximo do jogo entre Brasil e Argentina. O Edinaldo, cabeça de nós todos aí, vai concorrer à reeleição e o provável adversário dele é o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente só da federação mais relevante do futebol brasileiro, que é a Federação Paulista. Então deve ser ele o único concorrente. E quanto ao Ronaldo, né? Como bem disse o Amaro, o Ronaldo não iria conseguir mudar tudo, principalmente essa questão desse Bolsa Família que eles recebem aí da CBF, porque geralmente, para muita coisa funcionar, você tem que molhar a mão de alguém. Porque todos os estatutos eles são feitos para a maioria ter o poder de decisão maior do que o cabeça do negócio, né? Nessa democracia falsa que a gente vive, onde nós temos que agradar todo mundo, para todo mundo fazer o que a gente quer, mas nos termos que essas pessoas preferem. Então ele não iria mudar muita coisa, não. Mas também faz muito sentido o que o Amaro falou. Deus sabe o quanto me dói dizer essa frase, mas faz muito sentido o que o Amaro falou, que pode ser sim uma jogada política do Ronaldo e muito inteligente, né? Ele se expor dessa maneira para justamente ganhar força nos bastidores com essa liga, que é uma coisa que já passou da hora do Brasil ter. As principais ligas de futebol do mundo, ainda que com seus problemas, elas são feitas de... Não é o campeonato holandês, é a Eredivisie, não é o campeonato inglês, é a Premier League. Por quê? Porque é uma liga que responde de forma individual, né? Autônoma. Então, acho que já passou da hora pela relevância dos times do Brasil, pelo tamanho que o futebol brasileiro alcançou, principalmente levando em consideração os outros países da América do Sul. Já está mais do que na hora da gente ter isso aí. Já passou do tempo. E só o Brasil, como sempre, o Brasil é atrasado em muitos aspectos, porque quem está lá no poder não quer largar do osso e não vai largar do osso. Só se for um movimento assim revolucionário. Perfeito. E para você, Marcos, como é que você percebe esse não cuidado com o produto futebol brasileiro? Quando a CBF e suas federações dão este claro recado de que não querem mudar e que tá bom como está. Bom, como assim, muitas coisas nesse Brasil que envolve política, a CBF é pura política ali dentro, muita corrupção instaurada, né? Ali aquela galera que comanda o futebol brasileiro hoje, os presidentes de federações, o Egnaldo, que é o presidente da CBF hoje, que todo mundo sabe que quebrou a Federação Baiana quando ele era presidente. Eles não estão ali preocupados com a seleção brasileira. Aqueles caras eles não querem ganhar o Hexa para o Brasil, para o brasileiro se sentir bem. Eles querem ganhar dinheiro com a CBF. O intuito deles é ganhar dinheiro com o futebol brasileiro. O resultado esportivo é o que menos interessa para eles. Então, não tem muito o que falar, não. Enquanto tiver na mão da CBF futebol brasileiro, acho que é até difícil a gente ganhar novamente a Copa do Mundo, porque isso afeta muito. Porque são treinadores que muitas das vezes não merecem estar lá, que vão ser subordinados às vontades da CBF. Todo mundo sabe que muito jogador de empresário é chamado por conta disso. Vou dar um exemplo aqui no nosso futebol piauiense. Agora no CAP tinha o lateral esquerdo Jefferson, que foi chamado ainda no Internacional. O cara tinha acabado de subir para o profissional. Ele era ruim naquela época, é ruim hoje, nunca mereceu ir para a seleção brasileira. Foi porque tinha um super empresário aí que devia ter muito envolvimento dentro da CBF e foi convocado. Isso aí é a prova maior. Afonso Alves, pelo amor de Deus, muito ruim também, coisa de empresário, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente sempre levanta, vira e mexe, vira o questionamento, porque a seleção brasileira não tem um treinador europeu. Porque a gente sabe que o treinador europeu não vai se submeter a isso. Vocês imaginam o Jorge Jesus do jeito que ele é, se ele ia aceitar dirigente, presidente de CBF chegar, não pode convocar esse e convoca aquele, ele não vai aceitar. Então a gente vai ver a mercê dos caprichos dos políticos da CBF. Perfeito. E para você, Paulo, como é que você vê nessa conjectura que já foi debatida aqui, essa retirada do Ronaldo? Ele nunca faz nada sem pensar, né? Mas você crê que ele realmente foi tão maquiavélico assim a ponto de ele estar vendo qual que seria o capital político dele
para uma possível liga? Com certeza, o Ronaldo é muito bem assessorado. Ele fez esse primeiro movimento para mostrar para a população que ele está interessado em fazer a mudança de tanto o povo pedir para ele fazer, e ele já sabia da resposta. Eu quero até destacar aqui, que eu li no GE, das 27 federações, 3 nem responderam o contato dele. Amapá, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, que são excelentes gestões do que a gente conhece. Amapá não existe no mapa do futebol, Mato Grosso do Sul só tem um operário, e o Rio de Janeiro só se sustenta porque os times carioca, eles já são muito conhecidos. A única que recebeu o Ronaldo foi a Federação Paulista, que, querendo ou não, é o campeonato mais organizado e valorizado que a gente tem no Brasil. Então, isso já demonstra o que as federações têm em mente. Ele, com certeza, fez isso já sabendo que é uma forma de, quando for proposta a liga, ela ter um apoio popular. Porque a CBF vai querer frear essa criação dessa nova liga, tanto a CBF quanto, eu acredito que o principal o que pode atrapalhar são as televisões, porque ela que vai definir, porque pode acontecer o que aconteceu na época do Clube dos 13, quando gerou uma liga, e aí teve aquele interesse da Globo, não teve, e depois a CBF voltou atrás e quis promover o próprio torneio, e gerou um transtorno aí até hoje, na discussão de quem foi campeão, se for o Flamengo ou o Sport. Então, essa liga tem que vir, ela tem que ser muito firme nas suas convicções para que finalmente o futebol brasileiro cresça e seja top mundial. Porque enquanto ficar nas mãos dos corruptos da CBF em todas as federações, eles não estão nem um pouco interessados em evoluir o futebol brasileiro. E tomara que o Ronaldo consiga, junto com uma equipe muito forte. Perfeito, Paulo. A nossa segunda pauta de hoje seria sobre os erros. Alan, Opa, outra informação rapidão pode falar, aqui que eu João. acabei de ver. Manda bala. John Textor apoiou aqui a candidatura do Edinaldo, viu? Aí, Cartola aí de maior destaque. Colocou assim, abre aspas, fiquei muito impressionado com a confiança com que o Edinaldo apresentou suas ideias e suas crenças. meu Deus. Muitas de suas visões, o pior é isso aqui, muitas de suas visões coincidem com as nossas ideias e ambições no Botafogo. Declaro formalmente que o Botafogo apoia a candidatura de Edinaldo à reeleição como presidente da CBF. Deste dia em diante, caminharemos juntos em apoio ao futebol brasileiro. Fecha aspas. Isso mostra que os clubes também apoiam, né? Porque o John Textor se manifesta abertamente, alguns clubes não se manifestaram, mas você não vê nenhum clube bater de frente com a CBF, a não ser que aconteça aquela questão, né? Que calendário apertado, meus jogadores não podem ser convocados, e nessas horas querem negociar alguma coisa, mas é difícil, cara, porque parece que os clubes também não têm coragem, ou têm o rabo preso com alguma federação, que é bem provável que aconteça, que seja também. E o John Textor, como um grande magnata, um grande empresário, obviamente não vai querer que outros clubes ganhem autonomia e consigam financeiramente, economicamente, daqui a alguns anos, talvez não se igualar ao Botafogo hoje, mas pelo menos ter uma independência financeira maior, né? Perfeito. Então, para ele não é interessante também. Então, acho que o apoio de John Textor, como um investidor, deixa nada mais claro do que realmente o cara não está preocupado com o desenvolvimento do futebol brasileiro. Perfeito. A gente tem um botafoguense aqui no grupo, ele poderia tecer comentários sobre isso, por gentileza? Isso aí não me surpreende nada. E além do John Textor, eu tenho certeza que se não for os 20 clubes da Série A, vai ser 19 que vão falar e vão postar, vão fazer esse mesmo comunicado de apoio. Não tem como. Querendo ou não, a CBF tem os times nas mãos. Tem os clubes nas mãos. Os clubes brigam entre si por determinados fatores, certo? Não conseguem se unir, né? Porque cada um quer o seu, não importa o assunto, cada um quer sempre o melhor para si. Não conseguem se unir e, por causa disso, fica dessa forma. A CBF comandando todos. Não só o John Textor, como acredito que todos os presidentes aí dos clubes vão falar mais ou menos a mesma coisa. É inacreditável, né? E outra, bota a cara, Mário. Não esconde tua cara aí na câmera, não. Dito isso, queridos, vamos para a nossa segunda pauta. Nossa
segunda pauta seria sobre os cansativos erros de arbitragem, né? A gente teve um erro de arbitragem que foi muito crucial para a classificação do Palmeiras, a final do Campeonato Paulista, né? E também teve um lance do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas nós já temos programas gravados sobre isso. Nosso Pé na Linha 17, a gente fala erros de arbitragem, até quando, né? Então, assim, todos os nossos comentários e todas as nossas opiniões sobre erro de arbitragem, você escuta lá. A gente queria pular um pouco isso, até porque, assim, como o João Vitor, se eu não me engano, foi ele que gravou o vídeo sobre a final do Campeonato Paulista, ou foi o Marcos, não me recordo agora de cabeça, o Palmeiras não tinha culpa, né? O árbitro marcou pênalti, o atleta do Palmeiras, o Rafael Veiga, não ia falar, não, eu não vou bater o pênalti não, porque foi roubado. O cara não vai fazer um negócio desse. Toda oportunidade que o clube tiver de pontuar, vai pontuar. A questão é sempre aquela velha história que a gente acabou de comentar aqui. Quem é que comanda a arbitragem? A CBF. A CBF quer mudar? Não. Para a CBF parece que é cômodo isso. Felizmente, no Campeonato Brasileiro desse ano, a gente já vai ter um impedimento, né, semiautomático, que já vai tirar algumas coisas. Mas em relação a erro de arbitragem aqui no nosso programa, a gente tem uma opinião muito forte que a arbitragem ela é incompetente, porque a CBF é incompetente com isso. Ponto. Ah, mas quero gerar discussão em relação disso? Tem uns comentários de algumas postagens específicas para isso. Agora, a gente ficar gastando 15, 20 minutos falando sobre isso, já tem programa esportivo que faz isso. Então, vamos pular essa etapa. Vamos agora falar de um negócio bem interessante. Sorteio da Libertadores. Rapaz, é o seguinte. Estão definidos os clubes brasileiros que irão disputar a Libertadores da América. E amanhã, né, que nós estamos gravando esse programa no dia 16 de março de 2025, amanhã nós teremos o sorteio dos grupos da Libertadores e nós teremos vários representantes brasileiros. Mas tem um que deixou a desejar. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre as expectativas que vocês têm para a Libertadores da América e como é que vocês veem esse Corinthians milionário ficando para trás nessa competição. Meninos, vamos começar pela ordem alfabética. Primeiro, Amaro Barros, meu caro. Como é que você vê essa Libertadores? Como é que você vê a desclassificação do Corinthians? E, como não, como é que você vê o nosso glorioso nesta competição, lutando para manter o seu título de campeão com o sonho vivo do bicampeonato da Libertadores da América? Manda bala, meu querido. Vamos iniciar aí pela decepção, não é? Corinthians que decepcionou na fase pré-Libertadores. 4 jogos na fase pré-Libertadores do Corinthians, 3 jogos muito ruins mesmo. Inclusive o Ramon Dias, não sei se o início do programa foi informado, nós estamos gravando nesse domingo, né? Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Inclusive, se o Palmeiras fizer 2 ou 3 gols de diferença hoje, vocês podem ter certeza que o Ramon Dias vai ser demitido durante essa semana. Ele não vai ficar para o segundo jogo. Pode ter certeza disso. Muitos erros ele cometeu, inclusive indo com 3 zagueiros no último jogo contra o Barcelona, sendo que já havia meses que o Corinthians não treinava dessa forma. Teve poucos dias para treinar. O Corinthians realmente é outro time da metade do meio do ano passado para cá. Um time que conseguiu, incrivelmente, uma vaga na pré-Libertadores. Fez excelentes contratações para o momento. Conseguiu disparar, se eu não me engano, fez 9 ou foi 10 vitórias seguidas. 9. Foi 9 ou 10. 9. Foi recorde do Campeonato Brasileiro. 9 vitórias seguidas, conseguindo essa vaga na pré-Libertadores, que, se realmente fosse um time organizado, um time bem cuidado, passaria as coxas para essa fase da Libertadores. Porque os 2 times que ele pegou, se o Corinthians fosse um time organizado, ele passaria tranquilamente. Logicamente, o Barcelona, né, não dá para comparar o Barcelona com outro clube, que não me vem nem na mente o nome. O Barcelona é um clube muito melhor. Mas daria para o Corinthians se classificar tranquilamente pelo Barcelona, se fosse um clube realmente organizado. Outro fator, esse famoso impeachment aí que está tentando tirar o nosso grande presidente aí, honesto, gente boa do Corinthians. Ele pode se preparar também.
pode se preparar também, que isso aí vai voltar com tudo. Uma eliminação dessa na pré-Libertadores, apesar de não ser algo inédito, né? A terceira eliminação do Corinthians na pré-Libertadores. Recordista. Recordista, mas ele pode se preparar também, pois eu acredito que não somente a cabeça do técnico Ramon Dias vai ser arrancada nesse início do ano do Corinthians. Libertadores, pulando agora a parte do Corinthians. Meu glorioso, maior clube do Brasil. O que eu espero dele? Ano passado, apesar de vocês não acreditarem, eu estava sempre com o pé atrás contra o Botafogo. Não, ano Até- passado, o único que acreditou no título do Botafogo é este rapaz bem aqui que está falando neste momento. Eu, só. Ninguém mais no planeta Terra inteiro. Eu e o Hélio de la Penha, só. Até chegar nas fases finais. Esse ano, acredito muito no Botafogo disputando novamente, podendo chegar até numa semifinal ou final da Libertadores. Aí, Peraí. Desculpa te interromper, ele tá falando esse ano? Com aquele técnico bem ali. calma. Sai desregulado das ideias, tudo, doido. Nós estamos Quer falando dar do clube, uma estamos merda. falando do clube organizado, estruturado, as coisas podem mudar. Então, tu pensa que todo ano vai acontecer o que aconteceu ano passado. Ano passado já foi uma cagada, porque não era pra ser meu filho. Botafogo já fez um jogo treino ontem contra o Cruzeiro. Tu acha que Já o vi mudanças. Arthur, aquele Arthur que cisca no jogador galo, só cisca, não faz gol, não dá assistência, vai substituir o Luiz Henrique. Não, mas vai, É o atacante que não faz gol. Quem vai chegar osso. No meio do ano tem mais contratações. Não, o que tem até agora é só o Wendel que vai chegar. Mas vai ter mais contratações, Quem? pode ter certeza disso. Quem é o homem? Wendel do Zenit, o Wendel do Zenit. Ah, o E aí, Wendel, Paulo? lembrei. Não é volante? O volante, né? Ele é Não, volante. eu estou falando de uma das grandes contratações. Ele vai chegar. Lembrando que, como eu já falo desde o ano passado, não é surpresa para ninguém, Não, mas esse ano vai pegar na semifinal. Esse ano. no mínimo, tem tudo para chegar. No mínimo. No mínimo. Puta. Eu só tenho um medo. Qual é o medo? O Bahia cair no grupo do Botafogo. E todos vocês sabem que o Bahia bate no Botafogo. E eu sempre falei isso. Inclusive, ano passado, na Copa do Brasil, eu falei que nós caíríamos no Bahia. Não mais nada. Estamos falando de Libertadores, rapaz. Tu tá falando de Botafogo e Bahia. Cadê Não, a o Bahia caiu no pote 4. Ele pode cair no grupo do Botafogo. E se acontecer, são dois jogos complicadíssimos pro Glorioso. Mas voltando. Desde quando o Botafogo virou SAF, o nosso ano é dividido totalmente diferente dos outros clubes. Torcedor pode gostar ou não, mas querendo ou não, desde quando o John Test chegou, o Botafogo só evoluiu. Entregamos 2023, mas evoluímos, nós só brigávamos contra o rebaixamento. 2024 foi essa alegria aí contagiante, que todos nós sabemos, e esse ano tem tudo para ser parecido. O que é ser parecido? Não é ganhar os títulos, é disputar. Vamos estar disputando os principais títulos do Brasil novamente. Agora eu esqueci os dois campeonatos que já passou aí. Contra o Flamengo e contra o Racing. Recopa e Supercopa. Recopa e Supercopa. Infelizmente, não podemos contar com esses títulos. Foi... não. É o mal... É o mal que veio para bem. O John Testa, nosso tempo de ano é diferente dos outros clubes. Então, infelizmente, esses dois títulos entregamos. Sim. E caso aconteça, Entendi. e caso aconteça novamente da gente ganhar uma dessas duas competições, corta o mar aí. Continua, uma dessas três competições, né? Que tem o Copa do Brasil, o Brasileirão e Libertadores, também não poderemos contar disputando forte esses dois títulos de início do ano. Mas, como eu falei, Libertadores pro Glorioso, vejo batendo uma semifinal ou final. Brasileiros,
vai acontecer novamente. Não tem nenhum time internacional para bater de frente com o futebol Ó o brasileiro. Racing. O Racing também, pô. Não Na na Sul-Americana do ano Libertadores. passado, eu me recordo de ter dito também, nós temos isso gravado. Quando a gente foi para a final da Sul-Americana, eu falei: o Racing vai traulitar o Cruzeiro. Mesmo o Racing pegou o Botafogo, não estava no melhor momento, amassou também. E eu digo mais: o Racing é clube que pega no mínimo, quartas de final da Libertadores. Mas assim, eu entendo seu ponto. Porque se a gente for comparar todos os brasileiros com o nível técnico dos demais, realmente deixa muito a desejar. Tem um time lá que está classificado com um tal de Carabobo. Meu Deus do céu. Ele pode chegar nas quartas, mas muito provavelmente vai pegar um brasileiro. É. Normalmente nas quartas vai chegar uns 4 clubes brasileiros, né? Normalmente, se vai continuar assim, 4, 5. Então eu não vejo Libertadores, outra final brasileira. Perfeito, Amaro. João Vitor, meu querido, e a sua opinião aí sobre a decepção que foi o Corinthians e como é que chegam os clubes brasileiros para esse ano? Você teria algum favorito, algum postulante ao título? Bom, primeiramente sobre o Corinthians, eu acho que foi uma eliminação meio que uma pedra cantada, porque quem estava acompanhando o Corinthians estava vendo que o time não joga o futebol que pode jogar, né? Algumas questões aí estão atrapalhando muito o Corinthians. Essa questão da camisa 10 ser do Memphis, agora ter que ser do Memphis e tirar do Garro, parece que influenciou negativamente no Garro. Ele também teve um problema pessoal aí no começo do ano e tudo mais, e o Corinthians dependia muito e continua dependendo do Garro para jogar. No ano passado, o Corinthians teve um arranque muito importante no Campeonato Brasileiro, mas final de temporada geralmente é assim. Você tem um arranque por questões realmente de você estar numa condição física melhor, apesar do certo desgaste, mas tem aquela questão emocional. O time pega uma sequência e dá tudo certo. Agora não. E quando você vê o técnico usando o argumento do ano passado para falar desse ano, é porque ele está desesperado, sem ter o que dizer. Foi o que o Ramon Dias fez. Na entrevista, ele falou que não se podia esquecer que no ano passado pegou o time na zona de rebaixamento e levou para a Libertadores. Tá, mas isso não entra em campo em 2025. E aí o segundo Castilho, que foi com aquela elegância pura, aquele negão botou o time dele na roda no primeiro jogo, por ele não ter demonstrado o mínimo de conhecimento. Você enfrenta um time equatoriano como o Barcelona, que é um time que tem jogadores técnicos, mas vai jogar naquela intensidade que a gente já conhece o equatoriano. E você não tenta congestionar o meio de campo, você não tenta reter a bola, você vai só para poder tomar pressão e tentar um gol, vai acontecer o que aconteceu naquele dia, 3-0. E aí tentou na base do abafa classificar e não conseguiu, né? Então, infelizmente, o Corinthians bate recordes aí. Foi o primeiro time a ser eliminado na pré-Libertadores, foi o primeiro time a ser eliminado 2 vezes e foi o primeiro time a ser eliminado 3 vezes na pré-Libertadores. Para um time do tamanho do Corinthians, isso é inadmissível, né? Acho que certas coisas, realmente, os times considerados gigantes devem evitar. São coisas que não devem estar no livro da história do time lá. Mas, enfim, acontece essa eliminação que é um prejuízo muito grande, porque o Corinthians investiu pesado para jogar uma Libertadores e não vai jogar. A Sul-Americana não vai compensar essa questão aí de investimento, nem a relevância da competição, ela vai ser compensatória, né? Para libertar. Oi? Eu esqueci de dizer também no meu comentário que pode dar adeus pro Depay, viu? Ele não vai ficar, não. Será, cara? Só isso mesmo. Tchau, tchau, tchau. Não tem como Bom, sustentar ele, não. Tchau. eu acho que, cara, o que o Depay tá jogando, né? Eu não vejo assim nada de especial para ele ser um Melhor titular. até ir embora. Acho que o Corinthians poderia estar com jogadores mais baratos aí, estariam entregando pelo menos mais do que ele. Ele tem qualidade técnica, mas ele está sendo no Corinthians o que ele foi nos outros clubes, né? Vendo assim de certo lampejo, tirando na época que ele jogou no Lyon, que ele jogou realmente muito. Mas fora isso, até agora, né? E assim, é um jogador que eu até achava que vindo para o Brasil, pelo que ele apresentou no Lyon e tal, eu achava que ele ia deitar. Até agora não, né? Já passou o período de adaptação, já era para estar voando, mas ele tem jogador que funciona com um time que está acertado. E o Corinthians não é um time que está 100% acertado, não em 2025. E em Pegou no ritmo de relação aos 2024. favoritos, João Vitor, quem você vê como favoritos? Ó, como favoritos hoje, eu sempre prefiro aguardar um pouco, né? Porque eu não estou vendo ninguém jogando aquele futebol. O Flamengo está jogando bem e tal, mas está jogando no Campeonato Carioca, um campeonato muito fraco.
até mesmo os rivais do Flamengo não estão fazendo frente assim. Vasco, pelo amor de Deus. O Botafogo, como disse o Amaro, o ano só começa no segundo semestre. O Fluminense é o que joga mais duro, mas é treinado pelo Mano Menezes. Só aí você já sabe que o time é limitado. Então, eu prefiro até aguardar. Tem Atlético Mineiro, que está jogando um futebol interessante, mas eu não lembro se o Atlético está na Libertadores. Eu Não, acho que nem não o está, né? Atlético, nem o Fluminense. O Fluminense não está. Nós temos na Então, dos times que Libertadores o tá, seu querido Internacional, o Palmeiras, Flamengo, Bahia, Fortaleza. Eu acho que eu tô me esquecendo de alguém. Flamengo e São Botafogo. Paulo. São Paulo, isso. São Paulo tá? Tá. Eu acho que não tem ninguém ainda jogando aquele futebol, até porque está muito cedo, né? Mas eu coloco ali, sempre o Palmeiras, por mais que jogue feio, é impressionante como o Palmeiras chega. O Campeonato Paulista está aí à prova. E contratou jogadores que, se funcionarem, realmente o time vai ficar muito forte. O Botafogo esquece. Botafogo, se o Amaro cravo que o time vai. Eu sei que o time do Botafogo vai melhorar, que vai chegar jogadores, mas se pega aquele técnico ali e se ele mantiver o que ele fez, ele não tem carreira nenhuma. Você pesquisa, ele não tem carreira. O que ele fez de trabalho mais importante foi no Bahia, que foi uma vergonha. Não coloco assim. Né? O Bahia é um time que eu acho que falta elenco para o Bahia bater assim de frente nas posições nas fases mais avançadas. Pode jogar bem, tem um técnico bom, que é o Rogério Ceni. Apesar de teimoso em algumas coisas, o Rogério Ceni é um ótimo treinador. E, cara, não consigo ver ninguém, não. Quem tem uma margem muito boa é o Flamengo, realmente. Porque o Flamengo tem um técnico muito inteligente e tem um elenco muito forte. Daqui a pouco volta o Pedro, cara. Se o time do Flamengo tá funcionando sem o Pedro, tá saindo gol, imagina quando o Pedro voltar. Lógico que também não vai voltar voando logo, né? Uma lesão longa. Mas eu colocaria que nós não temos ainda nenhum time assim acima dos outros pra gente cravar que favorito, não. Perfeito, João Vitor. E para você, Marcos, como é que você vê? Você vai falar muito aqui, né? Contenha o seu coração. O que é que você acha dessa eliminação? Rapidinho, Amaro, rapidinho. O que é que você acha, Marcos, dessa eliminação do Corinthians? E como é que você vê a questão de favoritos? Quem você crê que é favorito ao título da Libertadores da América? Vamos lá. Falar aqui sobre a eliminação do Corinthians. Para mim, eu não vi como nenhuma surpresa. A gente até brincou em relação ao que o Sormani falou lá, né? O Flávio Prado no nosso Instagram. Mas é verdade, cara. O Corinthians não tem DNA, assim como o Real Madrid tem DNA de Champions League, nasceu para aquilo. Parece que o Corinthians não nasceu para Libertadores. Mesmo com um elenco superior ao time venezuelano, infinitamente, o Depay compra aquele clube. O salário do Depay compra o clube. Não é que paga todos os jogadores, ele compra o clube. O time não conseguiu desenvolver um futebol contra o time venezuelano. É um absurdo tomar 2 gols dentro do Itaquera daquele time semi-profissional. O 10 do time era mais gordo que nosso amigo Amaro. Tinha uma criança, o número de 16 anos jogando, que era filho do presidente. Enfim, tirando esse fato, eu não via o Corinthians como um grupo. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians tem um time titular com falhas ainda, principalmente nas alas, como a maioria dos times, mas o Corinthians tem essa deficiência, que não é um time ainda 100% bom. O ataque, nesse ano, eles têm a sorte que o Yuri Alberto está muito bem. O Depay, para mim, ele está sendo ali mais ou menos. Pelo que ele recebe, ele tinha que ser extraordinário. Não dá para assim você botar, condicionar o futebol de um cara ao salário, mas se ele veio com o maior salário do futebol brasileiro e ele não é um cara velho, ele tinha que resolver os jogos importantes, o que não aconteceu. Ele não jogou nada contra o Barcelona de Guayaquil nos 2 jogos. Nada, simplesmente nada. Ele deu um passe lá contra o time venezuelano só, né, nessa classificação. O Corinthians, cara, precisa. Ali é um conjunto de problemas, parte principalmente da diretoria. Então, eu acho que foi até menos. Não sei se é menos vergonhoso sair na pré-Libertadores. Mas corri o risco do Corinthians passar de fase, vai pro mata-mata, pegar um Flamengo, um River Plate, um Palmeiras, o grande rival dele, e tomar uma surra tão grande, do jeito que tá, porque o seu treinador é limitado. O
É uma enganação. Ele já mostrou ser limitado no Vasco e mostra ser limitado já em vários jogos pelo Corinthians. Tem variação ali. Esqueci o nome do treinador do Corinthians agora, que é Ramon o argentino. Dias. O senhor Dias, a família Dias, né? Porque o filho dele é auxiliar também. Enfim, o corintiano tem que se dar satisfeito. Inclusive, o presidente soltou uma frase absurda. Ainda bem que tem Sul-Americana. Eita, cara, que presidente ele também não se ajuda, viu? Ele é bizarro, porque quando o homem abre a boca é para falar besteira. E, para não se estender muito, vou falar agora dos favoritos. Não tem como fugir. O grande favorito do futebol brasileiro hoje é o Flamengo, porque está mostrando padrão de jogo. O Felipe deu uma cara pro Flamengo, coisa que o Flamengo do Tite não tinha cara. Não tinha uma estrutura, a gente não olhava aquele time assim. Hoje o Flamengo joga dessa forma. Com o Tite, isso. Hoje com o Felipe Luiz, a gente consegue enxergar isso. E além do mais, está produzindo muita chance de gol. Certo? Vai se fortalecer, vai voltar o Pedro. Pedro, diferente aí do Neymar, estão voltando aí vão voltar ele só quando ele tiver 100%, de forma gradual, não estão com pressa para voltar o Pedro. Então ele deve voltar bem. Tem os reforços Cebolinha, Michael. O Flamengo é o melhor elenco do futebol sul-americano, é o Flamengo. Os dois grandes favoritos dos últimos anos vão permanecer sendo os dois grandes favoritos desse ano, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras vai permanecer com o Estevão, que é o seu grande jogador do momento. Deu uma fortalecida também aí com o Vitor Roque. E eu acho que o grande reforço do Palmeiras não foi o Vitor Roque, foi o Paulinho, que no momento tá até lesionado, mas foi o grande reforço. Aquele cara joga demais. Quando ele encaixar numa ponta, que ele é ponta, e o Estevão em outra, o Palmeiras vai ficar muito forte ali. Os demais correm por fora. E diferente do Amaro, eu acredito que o Botafogo não possa até passar de fase, porque convenhamos, os times do Brasil são muito superiores aos de fora. Mas eu acho que esse ano ele não vai longe, não, cara. O Botafogo, desculpa, tá cheio de problema. Essa altura do campeonato não tem padrão de jogo. O treinador é fraco, como o João Vitor botou. Então, é isso aí. Para mim, os grandes favoritos da Libertadores, não só do Brasil, é Palmeiras e Flamengo novamente. Perfeito, Marcos. Rapidinho, Amaro, antes de eu passar a palavra para você, vamos fechar aqui com a participação do Paulo. Paulo, meu querido, na sua opinião, como é que você enxerga mais uma eliminação do Corinthians? Realmente dá para acreditar nessa história de que o Corinthians não leva a Libertadores a sério e por isso cai tanto? E quem seriam os seus favoritos ao título da Libertadores da América? Essa de que o Corinthians não leva a sério, acho que cai por terra, né? Eles não estão preparados para jogar Libertadores. E ficou claro naquele jogo contra aquele catado da Venezuela, que tiveram trabalho fora e em casa. E quando pegou o Barcelona, que é um time mais estruturado, um dos maiores times da Colômbia, da Equador, se não estou enganado, eles perderam logo no primeiro jogo, já estava eliminado ali. Então, o Corinthians, ele só confirmou o que se demonstrava. No Paulista, ele estava bem, mas sempre mostrou falhas defensivas. O ataque, meio ataque é bom, mas a defesa ela é bem falha. Então, isso ficou claro quando foi necessário ter uma defesa mais sólida, que é num jogo mata-mata, e quando essa defesa foi exigida, ela não soube dar uma resposta boa. Em relação aos favoritos, eu acredito em 4. Flamengo, pelo padrão de jogo que o Marco falou bem, o Palmeiras, pela força de sempre, com o Abel, o Estevão e companhia, e o Inter e o Racing. O Inter sempre dá trabalho em Libertadores, é um time que sempre avança para as quartas, para a semi, e o Racing é um time da Argentina que está se destacando atualmente, ganhou a Recopa. Então, eu acredito nesses 4 na semifinal. Eu acredito que esses 4 vão bem longe comparado aos demais times aí que a gente tem disputando a Libertadores. Rapaz, isso seria uma semifinal maluca, hein? Já pensou? Inter e Flamengo, Palmeiras e Racing. Então, seria pesado. Nosso Maurinho teria que verificar como é que ficaria o coração dele no eventual, sei lá, Flamengo e Racing, né? Amaro, meu querido, você queria falar alguma coisa aí? Você tinha levantado a mão naquela hora? Antes da gente ir pro bloco, pra parte final? Sim, eu fugi um pouco aí. Como nosso amigo Marcos disse, eu fugi um pouco da pergunta, falando do Botafogo, mas eu volto a repetir o mesmo do ano passado, e como o Marcos disse, eu acredito que o mesmo vai acontecer durante muitos anos. Flamengo e Palmeiras sempre sendo os principais candidatos em todas as competições que participam.
coloco o Botafogo esse ano, volto a repetir, coloco o Botafogo esse ano, e para mim esses são os 3 brasileiros. Temos o River, temos o Estudiantes, temos o Del Valle, que pode fazer alguma surpresa, temos o poderoso Talheres, que também pode fazer alguma surpresa, mas no mais são somente esses times. E é porque eu lembrei do jogo de hoje, que hoje finalmente o Internacional vai ser campeão, né? Pela felicidade do nosso amigo João Vitor. Hoje ele será campeão. Não é possível. Hoje ele será campeão. Será que o Imortal não morre mesmo no final, cara? Mas, falando em campeão aqui, fugindo só rapidinho do assunto, o Newcastle nesse momento está sendo campeão. A última vez foi em 1969, viu? Em cima do Liverpool. O homem tava pisando na lua em 69. Obrigado, Mauro Mar. Meninos, então pra gente fechar aqui bem rapidinho, a gente vai falar um pouco sobre os amistosos da seleção brasileira. Você vai dizer vitória, empate e derrota, beleza? O Brasil vai enfrentar na data FIFA, né, das eliminatórias da Copa do Mundo, Argentina e Colômbia. Se não me engano, primeiro é Colômbia, né, no Brasil, e depois a Argentina fora. Vamos lá, Amaro. Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina. Vence os 2 jogos, empata um, perde os 2. Sua opinião? Derrota. Caraca, perde os 2, rapaz. João Vitor, meu querido, para você, Brasil versus Colômbia e Argentina. Derrota, empate, vitória. Ganha da Colômbia e perde da Argentina. Opa. Para você, Paulo. Aliás, é o Marcos. Marcos, Brasil e Argentina, Brasil e Colômbia. E aí, quem é que a gente vence, quem é que a gente perde, com quem é que a gente empata? Dê sua opinião, meu cara. 2 empates. 2 empates? 2 empates. Perfeito. Paulo, e para você? Empate com o gol do final do Endrick salvando Dorival mais uma vez e perde na Argentina. Se não perder de muito, eu acho que vai perder de muito. 3-0 aí no mínimo, porque eu já creio que Dorival saia para vir outro treinador, porque não tem condição não. A gente não tem chance de passar nem da fase de grupos na Copa com Dorival. Caraca. Bem-vindo de volta, Diniz. Seja bem-vindo, professor Fernando Diniz. Rapaz, é o seguinte, minha opinião bem breve. Eu acho que a gente vence bem a Colômbia, isso dá uma enganada, aí a Argentina vai ser o choque de realidade. Outra, eu acho que a gente poderia gravar num próximo momento, um de nós, né? Talvez o João Vitor, ou então o Amaro, que tem mais conhecimento sobre isso, sobre a sacanagem que está acontecendo com o Endrick, né? Não tem outra forma de falar. O cara está sendo preterido pelo Dorival. Eu acho que caberia um programa acréscimos para isso. Bom, meus queridos, é um prazer estarmos de volta, né? A gente está finalizando aqui a nossa programação e a gente sempre finaliza com alguma palhaçada ou coisa do tipo. Então, a opinião final para a gente encerrar antes da pedida musical é muito simples. Vamos aqui. Relaciona aos queridos, né? Neymar, eu poderia falar de um outro caso, mas isso eu vou deixar mais para frente. Do nosso querido Yuri, porque o carnaval só deu Yuri, né? Yuri e a nossa querida Isa voltaram, fizeram as pazes. O bem venceu. O amor, a paixão, a unidade familiar ganhou acima da traição. Isso é bom, essas histórias bonitas são sempre bons ser contadas, né? A gente tem que ouvir sobre essas histórias. Mas em relação ao menino Neymar, é coisa simples. Coisa muito simples que a gente vai perguntar. É sim ou não? 2 músicas foi dito que foi o desempenho do menino Neymar, né? Mas que absurdo. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. O que seria melhor para a carreira do Neymar? Ele tá solteiro ou ele assumir de vez que ele quer viver uma grande vida de aventura sexual? Amaro, meu querido, pra você, solteiro ou não? Não, casado. Ser casado é sempre melhor. Tem que casar e ser fiel. Ser fiel à sua esposa que só decola a vida. Só decola. Tem que ser sempre casado. Perfeito. Esse Amaro pede. Vida de Tu tá solteira pedindo pra demais pro juventude. Neymar, pô. Aí tu pede demais, exige demais do cara. É coisa de adolescente. Ser solteiro é coisa de adolescente. Tem que Perfeito. ser casado. Perfeito. João Vitor, pra você, ele vai render melhor na vida de raparigagem ou então casado? Eu acho que ele vai render melhor se aposentando, largando a mulher e vivendo de raparigagem, porque é o único lugar que ele é 100% de aproveitamento. E fazendo menino.
Que é isso aí, ele pô, aposenta, vai ver tua vida, tá trilionário. Copa do Mundo Ai. tem cada 4 anos, vai assistir. Marcos, meu Ele querido. quer isso aí. Marcos, e pra você, casado ou solteiro, como é que o rendimento do Neymar melhora? Rapidamente eu vou dizer que vazou as duas músicas que a mulher citou. Foi Faroeste Caboclo e Saga do Vaqueiro. Caraca. É melhor ele tá solteiro mesmo, que foi na época do Santos e Barcelona, ele era solteiro onde ele voava, depois foi só ladeira abaixo. Pra alguns casamentos funciona, pra outros não. Pra você, Paulo, o que é que você acha? Casado ou solteiro? Eu ia falar isso que o Marcos acabou de falar. O auge dele foi solteiro. Santos, Barcelona, onde aí ele podia fazer o que ele queria. Só que aí ele foi querer virar artista, o PSG, e aí querem passar uma imagem boa, sendo que ele não tem essa imagem, e todo mundo já sabe. Mas o ideal é isso, ele bater o pé com o pai dele, porque o pai dele que deve frear ele, nesse sentido, né? Porque a imagem dele rende dinheiro. Então ele deveria chegar, opa, já chega, meu foco é seleção, vou curtir a vida, e acabou. Tem que ser solteiro para ele voltar para o auge de Santos e Barcelona, e finalmente o Hexa vir. Perfeito, meninos. Então acho que não tem nem pra onde a gente correr hoje na pedida musical, né? A pedida musical vai ser a saga de um vaqueiro, porque realmente conta a história de um cara que tinha um relacionamento, ficou só, se tornou melhor, quando estava no finzinho da carreira descobriu que tinha um filho, e aí ele foi viver o grande amor. Eu acho que ele precisa disso, né? Ele precisa se afastar para ele voltar a viver um grande amor. No mais, meus caros, prazer enorme voltarmos a gravar. Nós estamos aqui nas nossas redes sociais. Sigam curtindo, compartilhando nosso conteúdo. A gente se vê em breve. Fica aí com a nossa pedida musical. Tchau, tchau. Dá-lhe Mastruz com leite. Vou pedir licença pra contar a minha história. Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Mesmo sendo forte, o coração é um menino. Jonga CD, destruindo a concorrência. Desde cedo assumi minha paixão de ser vaqueiro e ser um campeão. Nas vaquejadas sempre fui batalhador. Consegui respeito por ser um vencedor. Da arquibancada uma morena me aplaudia. Seus cabelos longos, olhos negros sorria. Perdi um pouco.